Estou aqui em Hebreus capítulo 10 e tem pessoas que pegam esse verso aqui, esse verso 26, e eles tiram totalmente fora de contexto e eles tentam te ensinar que você pode perder a sua salvação, né? E qualquer pessoa que tenta usar Hebreus 10, 26 para te ensinar que você pode perder a sua salvação, pode marcar. Eles nunca leu o livro de Hebreus e nunca até leu o próprio capítulo 10, tá? Porque até o capítulo 10 claramente falou o oposto, ensina o oposto. Você não pode perder a sua salvação, tá? Então, vamos falar sobre isso, né? O versículo 26 fala: porque se percamos voluntariamente depois que termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, né? Então, importante para saber, nesse contexto, o que é o conhecimento da verdade, né? Está falando sobre o Evangelho de Cristo, como Jesus Cristo morreu por seus pecados na cruz, né? Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, Jesus Cristo não vai ser recrucificado, né? Ele morreu uma vez. Tá? E então, se você rejeita o Evangelho, então, claro, não vai ter mais sacrifício pelos pecados, porque o único jeito para você ser salvo é se você bota sua fé em Cristo, que ele fez para você na cruz, né? Se você acredita no Evangelho, porque ele foi mesmo capítulo em Hebreus, né? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ainda está assentado na destra de Deus. E também versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Tá? Então, Jesus Cristo morreu uma vez na cruz por seus pecados. A Bíblia ensina, ele santificou o crente para sempre. Tá? E aqui embaixo também está falando sobre, né, tá dando uma referência de uns versos no Velho Testamento. Em 17 fala: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, né? É Deus que fala isso, né? E depois, no fim de Hebreus, Deus está falando: mas o justo viverá pela fé, tá? Mas o livro de Hebreus, né, o livro é sobre judeus que acreditou em Cristo, né, aceitou que ele é o Messias que foi prometido. E esses judeus que agora virou cristãos, né, eles ainda estavam na cultura dos judeus, né, indo pro o sinagogo, as culturas judaicas, né, e eles estavam
essa carta tá falando para eles basicamente para não voltar para essa velha vida, né? Tipo, até versículo 4 em Hebreus 10 fala: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, né? Então, o livro de Hebreus, né, tá ensinando para os hebreus que acreditou em Cristo, né, que realmente Cristo é o único jeito, né, e que, né, não porque eles estavam sendo pressionados pela cultura deles, né? Porque a cultura deles estava tentando pressionar eles, falar que eles apostizaram de Moisés. Mas eles não apostizaram de Moisés, né? Moisés até falou sobre o Messias que iria vir, né? E Messias é Cristo. Então, o livro de Hebreus, né? A gente já pode aprender muito desse livro. Mas o livro de Hebreus ensina para esses judeus que acreditou em Cristo que Cristo realmente é tudo, né? E que ele é o único sacrifício suficiente para o pagamento dos pecados do povo, pecados do mundo, né? E o livro de Hebreus te ensina que, né, o justo viverá pela fé e que o sacrifício de Cristo realmente foi suficiente e você está uma vez salvo, sempre salvo. E que essas coisas do templo e dos sacrifícios de animais acabou com isso, né? E essas coisas só era tipo como eu falo, uma foto de coisas que iria chegar, né? E também, só para você saber, né, ninguém era salvo no Velho Testamento pelos os sacrifícios de animais, né? Todo mundo era salvo pela fé, sempre era assim, né? E até pensando que no tempo de Daniel, Daniel estava na Babilônia, né? Eles nem tinham templo para fazer o sacrifício de animais, né? Eles estavam lá, o povo de Israel estava lá em Babilônia 70 anos, né? E eles não fez esse sacrifício. Então, como ele de animais, eles não fez aquelas coisas do templo, né? Eles estavam na Babilônia. Então, claramente, eles foram justificados pela fé, né? Tem muitos outros exemplos também no Velho Testamento. Pessoas sendo justificadas pela fé, né? Naquele tempo, eles eram justificados pela fé, em botando uma fé que um dia o Messias iria chegar para pagar por os pecados deles, né? E agora no Novo Testamento, a gente é justificado pela fé em acreditando que o Messias chegou e que ele é Jesus Cristo, que Cristo pagou por nossos pecados na cruz. Tá. Então, eu vou acabar esse vídeo lembrando, ó, o contexto de versículo 26, falando que né, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não está mais sacrifício pelos pecados. O contexto disso, de novo, vai falando que depois que você ouve o Evangelho, né, depois que você sabe o Evangelho, né, e você tenta virar disso, não tem nada para
satisficar sua consciência, né? Porque a única coisa que faz a gente certo com Deus é Jesus Cristo, e que Ele fez para nós. Então, né, se você pensa um único jeito, né, até depois que você cria o Evangelho, né, se você cria o Evangelho, você salva para sempre, né? Mas se você tenta voltar em pensando que talvez Deus não está satisfeito comigo, está bravo comigo, eu preciso fazer um monte de obras para ficar certo com Deus, não, tá? Não tem mais sacrifício pelos pecados. Se você rejeita o sacrifício de Cristo, né? Nada iria livrar sua consciência, né? Quem livra sua consciência é Cristo. E Ele foi sacrificado uma vez, né? Ele foi oferecido por nossos pecados uma vez para sempre. E com esse só sacrifício, essa só oblação, Ele fez para sempre os que são santificados, né? É Cristo que santifica a gente, né? E Ele santificou a gente no próprio sangue dele, tá? Então é uma vez salvo, sempre salvo.